Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando o segundo vídeo aqui do canal, né? Da minha saga, da minha trajetória, da minha jornada de 180 dias para tentar sair da situação que eu me encontro, né? E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês como eu identifiquei do porquê que eu ainda não consegui conquistar as coisas que eu imaginei que já teria conquistado nessa fase da minha vida, né? Talvez esse vídeo ajude você de alguma forma a identificar também, caso você esteja passando por uma situação parecida com a minha. Nessa faixa etária, né? Embora a idade é só um número, mas nessa faixa etária, né, normalmente a gente já quer estar com a vida um pouco mais estabilizada, o que não é o meu caso. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que uma das formas que eu consegui identificar as coisas que eu começava, eu não terminava. A maioria das coisas começava e não terminava. Eu percebia um padrão. Eu tinha muita empolgação, muita força de vontade, tinha várias ideias, sabe? Eu anotava, fazia planos, chegava até a baixar aplicativos, a comunicar com terceiros. Muitas das vezes, antes de eu planejar qualquer coisa, eu comentava com outras pessoas, né? Só a ideia na minha mente eu já comentava, sem ter nenhum tipo de planejamento para executar, sem ter nenhum tipo de planejamento para poder executar aquela ideia. Eu já saía comentando. E no primeiro obstáculo, se eu fosse colocar em prática, na primeira dificuldade, eu já desistia. Eu já tinha um desânimo, já batia uma tristeza, sabe? Algo que eu não conseguia explicar. Uns 2, 3 dias atrás, eu tinha aquela ideia. 2, 3 dias depois, na fase de início de executar a ideia, eu desanimava. E não foi uma vez, nem duas, nem três vezes, não. Foram várias vezes. Esse padrão se repetiu na minha vida, com várias coisas, vários fatores diferentes, em várias áreas da minha vida. E eu percebi esse padrão há um tempo atrás. E hoje eu tive um insight em relação a isso e decidi gravar um vídeo. Eu falei, não, eu tenho que documentar essa minha percepção desses acontecimentos. Eu sei que tem muita gente que começa e não termina, só que na minha vida chegou a ser de uma forma até absurda, digamos assim, sabe? Porque eu não consegui sair do lugar em aspecto nenhum, nem profissional, nem financeiro, nem emocional, nem sentimental, nem familiar, sabe? Agora que eu tô caminhando com as coisas, principalmente na área familiar, que eu tô procurando me aproximar mais da minha família, que eu tinha me isolado muito. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, né? Até porque também a rotina de trabalho que eu tinha mais contatos com os colegas de trabalho do que com as pessoas da minha família, né? Então acabava que eu considerava eles como amigos. E aí eu saía do trabalho, né? E acabava que me afastava deles, não mantinha contato, enfim. E assim foi acontecendo. Eu posso contar isso em outro vídeo, como que acontecia. Mas foi basicamente isso que foi acontecendo e eu consegui identificar há pouco tempo atrás. Por isso também eu estou aqui documentando, porque eu quero fazer acontecer de uma forma que eu não tenha o porquê desistir, sabe? Eu não tenho o porquê esfriar. Por mais que eu não tenha ideias de vídeo, do que postar, do que dizer, por mais que eu não tenha roteiro, por mais que eu fale coisas do meu dia a dia que eu vivencio, eu vou fazer de tudo para continuar, para não desistir.
Eu sei que eu tô lutando contra a depressão, eu sei que eu tô lutando contra a ansiedade, que são meus maiores obstáculos atualmente, né? Lidar com isso no dia a dia. E embora eu tenha que trabalhar em cima disso, né? Independente de gravação de vídeo, eu não faço tratamento atualmente nenhum com psicólogo, não tenho, né? No momento não. O SUS infelizmente não tem psicólogo para fazer acompanhamento, eles encaminham pro fugiu o nome agora. Não é pro CRAS, não. Eles encaminham pro CAPS. Mas o CAPS já é um estado, né? Quem conhece sabe qual é o estado dos pacientes do CAPS. E um acompanhamento mesmo teria que ser pago, né? Na rede particular, com psicólogo particular, enfim. Todo mundo sabe como funciona. E eu não tenho condições no momento de estar arcando com essa despesa, né? Com mais essa despesa. Como vocês sabem, eu tenho uma bebê de 1 ano e 6 meses, né? A minha princesa. E eu tô lutando por ela. Por mim, em primeiro lugar. Mas mais ainda por ela, sabe? Eu não tenho rede de apoio. É eu, ela e meu filho. E o pai dos meus filhos, né? Eles são filhos do mesmo pai, que me ajuda como pode. Enfim, gente. Voltando ao assunto do vídeo, eu consegui identificar esses padrões na minha vida e gravando esse vídeo, a partir daqui, eu pretendo quebrar esses padrões, excluir, eliminar de vez, né? Eu percebia que eu não terminava nada que eu começava, ou largava pela metade, ou nem sequer iniciava. Muitas ideias nem sequer saíram do papel nem da minha mente, enfim. E eu percebia que o que eu tinha mesmo, além do medo do fracasso, é medo de... Eu tinha medo de... Como eu posso dizer? Não é só do fracasso, eu tinha medo de me decepcionar, eu tinha medo do que as pessoas iam falar, sabe? Eu tinha muito medo da opinião alheia, a palavra certa é essa. Eu tinha medo das opiniões das outras pessoas, né? E esse medo vinha disfarçado de quê? De procrastinação. Esse medo vinha disfarçado de amanhã eu começo, depois eu faço, eu não tenho dinheiro, né? Uma das coisas mesmo, vou citar um exemplo para vocês aqui para ficar mais entendível, nem sei se existe essa palavra, é a atividade física, né? Eu sei que eu preciso praticar uma atividade física, todos nós precisamos, né? Enfim. E tem a possibilidade de eu praticar atividade física gratuitamente, tanto fazendo exercício em casa, como fazendo caminhada na rua, né? 40 minutos, meia hora, já é alguma coisa que o coração agradece. Até em casa mesmo, por eu não ter com quem deixar beber, né? Esse é um dos principais motivos que eu não estou trabalhando CLT. Eu tenho bastante experiência na carteira como CLT, né? Assalariada, um pouquinho mais de salário, nessa faixa, né? Que a gente está acostumado, que é o pessoal do operacional trabalha, enfim. E aí, pessoal, a atividade física foi um dos acontecimentos que mais... Foi um dos fatores que mais me fez refletir, sabe? Do porquê que eu não concluo. Poxa, dentro de casa, 40 minutos, meia horinha ali que eu faça alguma atividade física, minha saúde agradece, sabe? E eu não tava tendo constância nem nisso. Imagine. Por medo de quê? Porque eu não tava vendo resultado em uma semana, óbvio que eu não ia ver resultado, né? A árvore não dá frutos no mesmo dia que a gente planta a semente. Por que eu ia ver resultado? Uma atividade física simples, básica que eu tava fazendo, né? Começando a fazer, né? Com o tempo iria aumentar a intensidade dos exercícios, mas eu nem passei dessa fase do aumento, né? Então, eu percebi esses acontecimentos e fui parar para fazer uma análise retroativa na minha vida.
E vi que isso se repetia mais do que eu gostaria de lembrar. E eu tô determinada a fazer diferente. Se você também tá determinada a fazer diferente, bora comigo. Essa pessoa aqui que você está assistindo não é uma pessoa que já chegou no patamar elevado financeiramente, espiritualmente, não. É uma pessoa que está tentando conquistar pouco a pouco. É uma pessoa que decidiu não fugir mais, que decidiu começar e terminar. Então, Então, pessoal, se vocês também estão nessa jornada, nessa caminhada e pretende fazer diferente, bora comigo. Vamos juntos nessa. Começar e terminar. Chega de fugir. Chega de disfarçar o medo. Certo? Conto com vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.